Vamos falar de um momento aqui da história do Espírito Santo, gente, que causou preocupação para quem estava assistindo, vendo, no mínimo preocupação. E realmente sensação assim de pânico, de terror para quem estava vivendo aquele momento. Há 35 anos, no dia 8 de fevereiro de 1990, esse é um dia que vai ficar, já está e vai continuar na história do Espírito Santo. O que deveria ser um dia de trabalho para a imprensa capixaba, numa cobertura jornalística, acabou se tornando um episódio trágico de terror, medo, angústia. 3 profissionais da Rede Gazeta, o Thelmo Scarpini, o Edgar Ferreira e o Antônio Moreira, estavam cobrindo uma rebelião na Casa de Detenção de Vila Velha, junto, claro, com outros profissionais da imprensa capixaba. A imprensa capixaba estava toda lá. E após 35 anos, uma produção especial da Rede Gazeta reuniu o jornalista, o assistente de cinegrafista e o cinegrafista, relembrando como foram aquelas 12 horas, né, metade de um dia, em poder desses detentos. Conosco aqui no estúdio da CBN para a gente falar um pouco do que foi esse momento e de como foi essa produção especial, revivendo, né? Porque a gente acaba revivendo um pouquinho dessa história. A gente fez uma produção, então, com o Farley Sil, que é o nosso editor de conteúdo audiovisual da Rede Gazeta, que de vez em quando está aqui com a gente, né, contando os bastidores dessa produção. E o Thelmo Scarpini, que é ex-repórter do Bom Dia Espírito Santo. E os dois vão relatar, o Farley, como foi a produção, como foi trazer essa história de volta. E o Thelmo para falar como foi trocar de lugar, sair de repórter para refém. Eles estão conosco aqui na CBN. Bom dia, Farley. Bom dia, Thelmo. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Agradeço bastante o convite. É um prazer estar aqui de volta a essa empresa que eu trabalhei, onde eu tive bons momentos, fui muito feliz aqui. Fiz amizades para a vida toda e que também foi muito importante no meu processo aí de formação profissional. Vou começar com o Farley, Thelmo. Você me dá essa liberdade para a gente contar como é que foi produzir isso. Porque você não tem 35 anos. Não, eu tenho 39. Tinha 4 aninhos na época. Você tinha 4 aninhos, eu acho que eu devia ter uns 15 na época, mais ou menos. Mas você não viveu, não lembra disso, como quem já estava aqui lembrava. E aí você trouxe à tona essas histórias, você sentiu junto com as pessoas, com os 3 que você entrevistou aqui da Rede Gazeta, né? O que foi aquele momento? Então, na verdade o processo foi... Eu sou de Afonso Cláudio, né? Sou do interior do estado, então nem estava nem aqui, né? Na época, vim para cá com 18 anos, 17. Mas eu sempre gostei do tema. E eu sei que nos anos 90, principalmente até os 2000, 80 também, mas a gente teve muitas rebeliões no estado. Os nossos presídios eram um caos. A gente basicamente tinha quase que uma rebelião todo ano. Era rotineiro. E eu pensando nisso, comecei a procurar nos nossos acervos alguma história que marcasse isso. E eu achei acho que a mais marcante possível, assim, que envolve dentro os problemas penitenciários, mas também o jornalismo em si, né? Que foi colocado dentro dessa situação e virou um caos. E foi assim, foi incrível. Conhecer eles, principalmente, eu achei o Thelmo pelo Facebook. O primeiro contato foi pelo Facebook, eu achei, falei, vou tentar achar ele. E achei esse cara maravilhoso, que contou uma história incrível. Achei os outros 2 personagens, que são o Joel e o Edgar, também, que foram incríveis também, que tem histórias incríveis. E foi muito bom ver a percepção de cada um. Do Thelmo, do Edgar, do Moreira, porque é uma percepção muito pessoal de cada um. Do jeito que cada um... O Thelmo era muito mais novo que muito mais novo que o Edgar, talvez não, mas que o Moreira eu acho que é um pouco mais novo, entendeu? Tava começando ali, não começando não, já tava aqui já, né? 24? 24 anos. Entendeu? Carinha entregou a idade, né? Carinha ainda, novinha ainda no vídeo lá. E assim, foi muito bom ver a percepção deles da situação. Agora eu queria saber de você, Farley, deu para sentir um pouco do que eles sentiram na época? Porque a gente não está na pele deles, mas a gente fica em algumas situações. A gente vai rodar daqui a pouco para vocês alguns áudios do que foram, de alguns dos momentos desse dia, né?
Como é que foi para você sentir isso? Acho que assim, a percepção maior minha e até das pessoas que participaram comigo dessa produção, que não foi só eu, foi Madeira, toda a minha equipe na minha editoria, foi sentir nos olhos deles a seriedade da situação. Como que vai se construindo, e vocês podem ver no documentário, que como que vai se construindo essa seriedade. Começa muito leve, começa com eles falando que a gente estava aqui, pediram pra gente fazer uma matéria e a gente foi. Vamos cobrir. Fomos, como qualquer dia normal. E você sente no peso dos olhos deles e a palavra, principalmente nos olhos. Eu gosto muito de olhos. E nos olhos você sentia como é que ia pesando aquela situação. O Thelma, principalmente, ele relata situações dele, pessoais, que batiam muito na gente, assim, do que a gente faz hoje. E naquela época eles faziam de um jeito que hoje em dia é impossível de se fazer, entendeu? As normas de segurança em Já si não permitiriam isso. E ver na percepção dos olhos deles, sentir essa dor que ficou lá atrás, né? Porque eu acho que mudou a vida deles. Eu acho que mudou o jornalismo em si. Com certeza. O jornalismo capixaba em si mudou e repercutiu nacionalmente isso. E foi uma percepção muito boa de sentir nos olhos deles a seriedade da situação e o quanto marcou a vida deles. A gente tentou até outros personagens que até hoje são marcados quanto a isso. Que não, eu prefiro não falar, então assim, tem 35 anos disso e ainda bate no coração de algumas pessoas. Para você ver o quanto que ficou marcado. Foram 10 horas, né, então? Aproximadamente 12. 12 horas de uma situação tensa em que houve mortes na frente do Thelmo. E assim, você sente muito bem o quanto essa dor ainda pulsa neles. Entendo. Thelmo, vamos lá. Um dia normal de um jornalista, de um repórter de TV, pauta, Casa de Detenção, Rebelião. Sim. Vamos lá. Eu era repórter. Bom, só antes de começar, eu queria fazer aqui pessoalmente ao Farley, e também em nome dele, em nome de toda a equipe, né? Eu fiquei assim emocionado pela qualidade do material. Realmente ficou um trabalho assim primoroso. Do roteiro, a gravação, a edição, a pós-produção, realmente, olha, vocês estão de parabéns, obrigado. viu? E eu queria que você levasse esse reconhecimento meu para toda a equipe, porque realmente foi um trabalho assim muito bem feito, digno. Fiquei assim até orgulhoso, sabe, de ver aquele trabalho ali sendo colocado de uma forma tão contundente, mas sem sensacionalismo, sem cair para aquela coisa piegas. Ou seja, foi tudo assim na medida, com muito equilíbrio, com muita correção. Então, parabéns, viu? Obrigado. Fiquei muito orgulhoso de poder fazer parte um pouquinho dessa história. Eu sempre falo o seguinte, que eu tento falar, eu não falo de situações, não falo de jornalismo, eu falo de pessoas e para pessoas. E essa é a minha frase sempre, eu falo de pessoas para pessoas. Então, por isso que fica muito próximo, eu tento ser o mais próximo possível das histórias que eu estou contando. A gente tenta usar a empatia, se colocar no lugar da pessoa, exatamente. Né? Pelo menos chegar um pouquinho perto. Tirar um pouquinho, tem jornalismo, óbvio que tem jornalismo, mas coloca o jornalismo um pouquinho de lado às vezes e sentir o que a pessoa está sentindo. Entregar o que a pessoa está sentindo. Olhar nos olhos, falar, sentar, olhar para frente, não ler no papel, é olhar no olho e falar, conta a sua história. E eu acho que fica tão natural e tão bom por conta disso. Pois é, Patrícia, respondendo agora, retomando. Não, de maneira alguma. Até porque tem uma coisa muito importante que você falou, que o jornalista, ele não é apenas para reportar os fatos, mas ele também contar histórias de vida, né? E para você contar histórias de vida, você tem que colocar um pouco desse olhar empático, desse olhar sensível. Não é uma coisa assim pragmática, fria, calculista. Claro, tem que haver um certo distanciamento, isso é óbvio, né? Mas você tem que colocar um pouco dessa empatia, isso faz toda a diferença. Mas respondendo a sua pergunta, eu trabalhava no Bom Dia, eu era repórter, vamos dizer, fixo, né, do Bom Dia e do Primeira Edição. Trabalhava com uma equipe fantástica, Marisa Sampaio, Ábido, e fora os outros editores, Tereza Balri, Sueli Lievori, que eram editoras do Primeira Edição. E eu chegando da pauta do Bom Dia, Marisa, tá havendo uma rebelião lá na Casa de Detenção, corre para lá. E aí nós fomos, né? E aí teve um problema com o assistente, o Edgar acabou se incorporando à equipe, e fui eu, Moreira e Edgar, e mais um motorista, e chegando lá, aquele clima lá de tensão, os presos através de
uma grade, né, fazendo as reivindicações, e aí nisso chega o secretário na época, Sandro Chamon, e ficou conversando com os presos até que um falou assim: gostaria que o senhor entrasse para o senhor ver a situação. E realmente, tudo que eles tinham colocado ali, realmente, eu entrei, convivi ali e fazia todo sentido. Só que num ato de ingenuidade, né, e eu avalio como ingenuidade, tanto o secretário quanto nós da imprensa acabamos entrando, e aí o resto, né, vocês já sabem, aí fomos feitos reféns. A gente cortou alguns pedacinhos do documentário. Gente, esse vídeo documentário tem 14 minutos, tá lá no site de A Gazeta. A gente vai colocar também o link na página da CBN Vitória. A gente separou alguns trechos e tem um trecho que o Scarpim fala a respeito de como tudo começou. A gente acabou entrando. Isso mesmo, a gente tá querendo justiça, não quer mais nada não, a gente quer justiça, não quer mordomia não, sabe como é que é? Se a gente errar, não tá certo que a gente tem que pagar, mas pagar com os direitos da gente que a gente não tá tendo. Procura aí na cadeia, procura um aí, ver se tem algum rico aí, só tem pobre rico aí. Quando chegamos, mais ou menos já tinha gravado um tanto, já quase na hora de vir embora. Eles simplesmente falaram: agora vocês são nossos reféns, vocês só vão ser liberados quando o governo do estado, na época o governador era o Max Mauro, atender às nossas exigências. Aí o bicho pegou. E ficamos lá como refém, e ali foi minha última intervenção como jornalista. Ainda deu tempo de gravar uma passagem. Pois é, deu tempo de gravar uma passagem, ele estava no corredor do presídio, entregou o microfone para o Moreira, né? E daí para frente. Daí eu senti ali que eu já tinha perdido o papel do repórter. Você saiu de repórter para vítima para refém. Eu falei, bom, a partir daqui não tenho mais condições de reportar, né? Até porque também não haveria, da maneira como a coisa aconteceu, não havia a menor condição da gente continuar mantendo ali né? Tanto que nenhum dos outros colegas, né, também conseguiu seguir. Seguir. E eu tive a percepção, eu falei, opa, a partir daqui realmente não dá. O que você viu lá dentro? Eu vi estruturas assim precárias, condições assim subhumanas, né? E tudo aquilo que estava sendo reivindicado realmente eram reivindicações justas, eram reivindicações pertinentes. E a gente sabe que é um problema, né, recorrente no sistema prisional. Preciso aqui fazer uma ressalva que, pelo menos em se tratando do sistema prisional aqui do Espírito Santo, nós tivemos assim um salto bastante qualitativo, certo? Acho que ainda existem desafios, né, a gente sabe. Mas em relação ao que era no passado, realmente, eu acho que conseguimos virar uma página, né? Nós temos ainda alguns problemas, mas não é aquele... Porque naquela época era um sistema totalmente caótico, um sistema que era uma máquina de moer gente. Máquina de moer gente. Vocês, quando assistirem ao documentário, vocês vão ver isso também. Corredores pequenos, salas imundas, sujas, corredores. Tudo bem que eles já tinham queimado colchões na rebelião, mas ainda assim você vê como era deprimente o lugar para o convívio de qualquer ser humano, seja ele um detento, uma pessoa que precisa pagar pelos seus erros ou não. Sim, claro. Era muito complicado. E a negociação mesmo só começou na parte da tarde, é isso? A gente tem até um trechinho também do início da tarde, como tudo começou. No início da tarde, a tensão aumentou no presídio. As negociações não evoluíram. E os reféns já começaram a demonstrar desespero. Eu colocaria como se eu tivesse vivido, eu e também os meus colegas, né, de outras emissoras, situações assim, limites. A qualquer momento nós poderíamos ser mortos. Desceu uma faca botada aqui! Pelo amor de Deus! Você estava numa dessas horas que você está numa parte da parede quebrada pelos detentos, Thelma, você está com uma faca encostada no seu peito o tempo inteiro. Na verdade é uma faca improvisada, que eles chamavam na época de chucho, né? E realmente estava aqui, né, nesse lado aqui. E foi realmente um momento muito tenso. Mas eu acho que nada foi mais tenso para mim do que naquele momento em que eles
me separaram, eu e o Moreira, dos demais colegas. Nos levaram para uma outra ala e com aquele discurso que nós seríamos os primeiros a ser executados. Eles estavam dispostos mesmo a Sim, matar alguém? sim. E aí fomos para uma cela com mais ou menos mais de 10 presos. Você imagina, uma cela com mais de 10 presos. E eu e Moreira ali, e o tempo todo tortura psicológica. Vocês estavam com capuz? Não chegou a esse ponto. Mas assim, o tempo todo em tortura psicológica, né? Ó, o tempo está correndo, ó, a gente vai ter que sangrar vocês. E nessa época, eu coloquei até, né, no vídeo, mas se não fosse o Moreira com a experiência dele, a vivência dele, não é? E também o carisma, né? Que o Moreira é muito carismático. Eu não sei se eu teria suportado, não. Porque foi uma pressão psicológica muito grande. E o Moreira o tempo todo, calma, vai dar tudo certo, relaxa, tá tudo bem, confia. Então o Moreira foi realmente foi uma figura fantástica, né? Que eu não sei se eu teria suportado como eu suportei se não fosse essa presença do Moreira. E depois, quando os presos começaram a se rebelar uns com os outros, porque a polícia militar usou da seguinte estratégia: pegou uma facção lá e falou, ou vocês acabam com essa rebelião aí dos colegas, ou então nós vamos entrar e aí não vai sobrar nós vamos entrar matando e atirando, né? Eu não sei se era blefe, mas deu certo. Deu certo porque eles começaram a brigar entre eles. Mas a confusão deve ter sido pior e a tensão aumentou mais ainda. Isso. Não? E aí eu e Moreira fomos tirados daquele confinamento, levados de volta para junto dos colegas. E aí foi aquela confusão estabelecida e o Moreira acabou pulando e eu ia pular. A sorte é que um detento, porque o Moreira ele pulou com técnica, né? O Moreira pulou com técnica. Eu ia simplesmente me jogar, eu ia me arrebentar todo lá embaixo, né? A sorte é que um preso, que eu não sei qual, mas agradeço, né? Me segurou e falou, não, você vai comigo, se eu morrer, você morre comigo. E aí me levou para um pátio, e aí tinha uma espécie de um banheiro, né, nesse pátio, um cubículo, né, e aí fui eu e na época era a coordenadora do sistema penitenciário, doutora Terezinha, e nós ficamos assim, eles acuaram a gente nesse banheiro e ficaram assim, e botaram um pé na porta. E aí vocês viraram meio que escudo deles? Escudo. Não, se bem que a gente estava atrás, né, foi a nossa sorte, né, eles não botaram a gente na frente. Eles ficaram segurando a porta com o pé e a gente aqui atrás deles sendo espremido, quase sufocado, né? E aí os outros presos arrebentaram a porta e já entraram batendo de pau, matando eles em cima da gente. Tanto que uma paulada acertou na minha cabeça e, inexplicavelmente, eu não... Acho que a adrenalina estava tão que eu não... E aí a dona Terezinha falou, pelo amor de Deus. Aí um falou, não, é o repórter e tem uma senhora aqui, para. Aí eles tiraram esses presos que a gente estava, tiraram, e aí tiraram a gente de lá, e aí foi uma cena que, felizmente, eu não processei mais na minha cabeça, mas uma imagem assim que foi horrível. Eles matando a paulada esses 2 presos. Que foram os 2 mortos nas contas finais, né? E aí ele me pegou, esse preso, que o nome dele era até, acho que o apelido dele era Porquinho, ele me falou, olha, eu vou te levar, tá tendo fogo, eles tocaram o fogo ali, eu só posso te levar até aqui, daqui você se vira. Eu falei, tá, muito obrigado. E aí tinha uma cortina de fogo e de fumaça. Eu falei, gente, se eu ficar aqui eu vou morrer. Eu falei, aí simplesmente eu dei uma corrida para trás, dei um pique e consegui passar. E aí quando cheguei, já tinha os policiais militares ali. Felizmente um falou, não, é jornalista, é o repórter. E aí pronto, eu fui tirado. Mas foram momentos assim muito, muito difíceis. E faz a gente pensar, fez você pensar no risco que o repórter corre também? Fez pensar e repensar. E uma coisa que eu sempre faço questão de colocar toda vez que eu sou demandado a falar sobre isso, né, de que foi uma ingenuidade,
foi uma ingenuidade da nossa parte. Eu atribuo isso à inexperiência, tinha muito pouco tempo de profissão e também aquela empolgação, né, do jornalista querer, né? Mas é uma coisa que eu sempre falo, jornalista não é herói, jornalista não é juiz, jornalista não é policial, jornalista não é promotor. Jornalista é um contador de histórias da realidade. E ele, para fazer isso, ele tem que zelar pela integridade dele, a integridade física e a integridade moral. Então é uma coisa que eu sempre falo. Eu dei aula 10 anos na FAESA, né, como professor do curso de jornalismo, eu sempre falava, jornalista não é para ir e se colocar em risco, é para ir com toda a segurança e trazer a informação dentro dos limites da segurança. Qual é o limite? O limite é a sua integridade física, a sua integridade moral. Esse é o limite. Então, essa foi uma lição que ficou para mim, e eu acho que também, a partir desse fato aqui no Espírito Santo, né, os protocolos também mudaram. Acredito que hoje uma situação dessa seria impensável, né, porque realmente foi uma situação que, felizmente, tivemos um final feliz para os jornalistas, mas poderíamos não ter saído nenhum de nós ali com vida, né? Foram 2 mortos, 3 transferidos, né, Fábio? No dia da rebelião foram 2 mortos, mas posteriormente foi um morto no outro dia, né? E eu acho que mais um morto durante a semana. Na verdade, foram 4 mortos. Sim. Entendeu? Tem um fato que dessa questão de mortes que ficou marcado para mim, que dentro das mensagens que eu recebi ontem, depois de ter... Chega só mais pertinho. Dentro das mensagens que eu recebi ontem, teve uma mensagem muito legal, que eu acho que é o outro lado, que fala muito sobre o outro lado, que é um rapaz que falou o seguinte: boa tarde, Farley, meu tio foi um dos líderes dessa rebelião e foi morto nesse dia. Ele apareceu em várias imagens negociando. Aí ele falou, foi um episódio que marcou toda a família, parabéns pela pesquisa, um fato muito triste, mas importante lembrar. Que legal. Então você sente o outro lado, entendeu? A gente sente o lado do jornalismo, sente o lado da polícia, sente o lado do governo, né? Mas também sente o lado das pessoas que estavam lá dentro. Sim. Até a própria Mariângela, né? Mariângela estava amamentando, eles deixaram ela sair. Sim. Ela falou, gente, as condições lá dentro são desumanas, como o Thelmo falou agora, né? Exatamente. Não, totalmente insalubres, insalubres. É aquela história, né? Ninguém está aqui achando que eles têm que o sistema prisional tem que ser um hotel, né? Tem que ser um hotel, mas tem que oferecer condições, básico, né? condições dignas de sobrevivência, até para que possa ser feita a reabilitação, porque ninguém reabilita ninguém num ambiente desses. O fogo nos colchões, então tinha chamas, muita fumaça. Ele falou, é por ali, você tem que seguir e correr. Aí eu fechei o olho e falei, bom, eu vou ter que passar por aquela cortina de fumaça e de fogo. Aí eu passei. Quando eu cheguei do outro lado, a polícia já estava lá, né? Aí o PM falou, opa, pera, é o jornalista, aí pronto. Aí eu fui retirado do presídio. Foram 10 horas que eu pensei que eu não sairia vivo, não. Quem libertou a gente daquilo ali foi os próprios presos através da polícia militar. Foi aquele momento, você ouviu aí uma parte do documentário, que o Thelmo já conversou com a gente aqui. E era o Edgar agora no finalzinho, né? Falando que a polícia militar entrou, foi numa facção oposta e falou, ou resolve ou quem resolve é a gente, né? E aí a situação não ia ser boa. Você ouviu alguns trechinhos desse documentário, 14 minutos, a gente passa tão rápido. E você fica espantado, gente, com que você vê a condição que era a casa de detenção de Vila Velha naquela época. A gente está aqui com o Farley, com o Thelmo. O Farley, que é o produtor, né, o idealizador desse documentário, esse vídeo documentário, e o Thelmo, que passou de repórter a refém. E a gente agora caminhando já para o finalzinho, ele contou um pouco mais dessa história para a gente. Eu vou te fazer uma pergunta que eu não sei se o Farley fez, mas eu vou te fazer, tá? Sua mãe e seu pai, porque com 24 aninhos você estava com sua mãe e seu pai, e aí? Eles estavam de férias em Salvador, porque nós temos, minha mãe é carioca, eu sou carioca, né, mas capixaba. Sou carioca
criado em Brasília e capixaba por adoção. Nossa. Né? E Carioca, minha mãe candanga, carioca, capixaba. meu pai baiano. Então nós temos uma família muito grande lá na Bahia, mais especificamente Salvador. Eles estavam de férias lá e minha mãe acompanhando tudo aquilo de lá. Tanto que teve que ir para o pronto-socorro porque travou a coluna dela, né? Tadinho. Meu Deus. E aí? Não, aí depois ficou tudo bem, né? E meu pai já estava ligando para a companhia aérea, né? Para voltar, mas aí felizmente deu. Depois que ela falou com você. Depois que ela falou comigo, ficou tudo bem. E Você aí... tá bem mesmo, meu filho? Você tem certeza? Meu Deus, falei. Porque mãe é assim, né? Não, eu falei, minha mãe tinha buscado lá dentro. Eu falei, ó, vai entrar aí dentro, vou arrancar esse menino aí dentro. Quem é que pegou o Isso aí, meu ó. filho? Eu, hein? Mostra se tem coragem. Menininho da mamãe ninguém encosta, não. Olha, eu falo que minha mãe teria mandado eu trocar de profissão na hora. Falando jornalista, não, acabou, experiência já para 10 anos só nessa, não precisa mais. Troca de profissão. Ia dar confusão lá porque eu não ia querer. Bom, a gente está rindo agora, brincando, né? Mas para isso foram 35 anos, né, Thelma, para chegar nesse ponto. Uhum. Você cobriu alguma outra rebelião depois disso? Não, depois não. Curiosamente, não. Mas não porque você não quis, porque não aconteceu. Não aconteceu. E eu vou ser muito honesto. Quando eu era repórter, eu não curtia muito... Olha como é que são os paradoxos, né? Eu não curtia muito cobertura policial. Como você é repórter de TV, você é generalista, né? Você cobre tudo, né? E eu nunca me senti muito à vontade com cobertura policial. Nunca foi uma área que me atraía, sabe? Mas, e aí, olha bem, né? Onde foi que marcou sua história. Foi que marcou bastante a minha história, né? Mas é isso, né? Ossos do ofício, né? É isso aí. Vamos lá então, Thelma, para a gente encerrar o conselho de um jornalista hoje experiente, que já passou por tanta coisa, principalmente essa, para os jornalistas futuros jornalistas que estão acompanhando a gente, para os jornalistas que também já estão acompanhando a gente e já estão trabalhando. Que o limite de uma cobertura jornalística é a sua integridade física e moral. Quando eu falo moral, estou falando de ética também, né? De uma série de coisas. É isso, né? É você saber que você tem que levar a notícia, não ser a notícia. Aconteceu, tudo bem, mas o propósito não é esse. O propósito não é você ser a notícia. O propósito é você levar a notícia. E é isso. Obrigada, Thelmo. Farley, a casa de detenção foi demolida em 2009, né? Há 24 anos. Exatamente. A casa de detenção foi demolida. O complexo ainda tem alguns prédios, mas assim, a casa em si foi demolida. Não foi a última rebelião e nem a primeira. Teve várias rebeliões depois disso ainda. E hoje, se não me engano, tem um complexo diferente lá, né? Acho que tem um complexo, eu não sei se... Eu acho que, se não me engano, foi construído um outro complexo lá, com muito mais segurança. Infelizmente, é um lugar que carrega muita tragédia, né? Sim. Entendeu? Além desses 4 mortos, em várias rebeliões, muita gente se foi, muita gente ficou. O lugar é horrível, mas que ficou na história, né? E tem que ser contada. Temos ouvintes conosco aqui. O Jorge dizendo, olha, vivi momentos como esse quando ainda era na academia, ainda estava na academia de polícia, no concurso para perito criminal. O delegado nos colocou no corredor do presídio de Vila Velha, entre detentos, fora de suas celas, para fazermos uma varredura no interior delas. Num determinado momento, os presos se rebelaram e nos fizeram reféns. Foram momentos de muita tensão e, graças ao bom Deus, nada de mal aconteceu. Mas o medo fica, né? E o Hélio, olha, para mim, presídio deveria ser apenas um local de privação de liberdade. Você tem que ficar lá. Maus tratos, tortura, condições degradantes, nada disso deveria fazer parte da rotina de um presídio, a participação do Hélio. Nós temos aqui ouvintes também perguntando como assistir e se paga para assistir o documentário. Não, Farley, vamos explicar para eles? Vamos lá. Então, você pode estar entrando no nosso site, a Gazeta, e procurando lá, né? Procurando no Google mesmo, rebelião, rebelião, casa de detenção em Espírito Santo. A Gazeta sempre no final, que você vai achar lá a matériazinha com várias informações também que não estão no documentário, mas o documentário está lá embaixo, roda um pouquinho lá e você vai achar ele. Gente, vale a pena ver um pouco da história do Espírito Santo. Claro, a gente fala da história das pessoas que se envolveram, as autoridades, o Thelmo, o Edgar, o Moreira, mas outros profissionais da imprensa, os próprios detentos também.
Mas é bom até para você ver um pedaço do que foi a história do Sim, Espírito sim. Santo em termos de segurança pública, né? Do que Verdade. se podia ser feito, o que foi feito, o que não, o que deveria ter sido feito e não foi, né? Mas a gente tem um pouquinho dessa história, vale a pena. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco na CBN. Queria só agradecer a todo mundo que participou, a todos os três, a todas as pessoas que também trabalharam nisso e também as famílias de todos os jornalistas que passaram por isso, os jornalistas também que estão vivos até hoje, e as famílias dos presos também, né? Das pessoas que se envolveram nessa situação, que foi uma situação difícil. Então, assim, passado 35 anos, muita gente já saiu de lá, muitos filhos, muitos pais, muitas mães. Então, assim, um abraço para eles, é uma forma de contar histórias não só dos jornalistas, mas também de todo Sim. mundo que passou por isso. Não foi bom para os jornalistas, para as autoridades, mas para eles estava muito pior. Exatamente. Verdade seja dita. Com né, certeza. Fernando? Bom, agradeço o convite, foi um prazer, uma alegria estar aqui com vocês, tá bom? E desejando aí todo sucesso merecido para vocês, Obrigada. tanto da CBN quanto aqui para o nosso Tá, obrigado. querido Vamos, vai ter Fala mais histórias. e Se aqui. quiser, vai ter mais histórias aí.